Fala, turma! Tudo jóia? Vamos agora para a nossa correção em Direito Administrativo, primeiro simulado para o quarto ENAM. O que vocês acharam do nosso simulado? Como é que vocês foram? E aí, será que se fosse um dia da prova, conseguiria passar? Queria saber um pouquinho de vocês sobre uma visão geral do nosso simulado. Em Direito Administrativo, eu fiz questão de quem já acompanha, por exemplo, as nossas aulas, que participou do intensivo, temas quentes, jurisprudência, eu fiz uma mesclagem, vamos dizer assim, dos temas, certo? E também em relação à cobrança de lei seca e jurisprudência, tá? Bom, a gente já vai começar por licitações. Licitações, pessoal, como eu sempre falo nas aulas, principalmente na matriz, não tem para onde a gente fugir. A Lei 14.133 vamos dizer assim, que aprimorou a nossa antiga Lei 8 Capiroto, 8666, e trouxe para o seu conteúdo a jurisprudência, tanto dos tribunais e principalmente do Tribunal de Contas da União. Renato, então você acha que é melhor a leitura mesmo da lei? Com certeza. Com certeza vá pela leitura da lei. Existem alguns artigos mais importantes, artigo 5º, artigo 6º é essencial. Por que essencial? É como se fosse um glossário. É o nosso dicionário que vai trazer ali todas as expressões, a lei é técnica e você precisa, é ruim falar isso na qualidade de professor, né? Mas você precisa decorar o que está no artigo 6º. Tá? Vamos então começando aí com licitação. Bora lá. A primeira questão diz: a respeito do regime jurídico previsto na Lei 14.133, assinale a alternativa correta. Para melhor adequação técnica, é admitida, então, melhor adequação técnica, é admitida a alteração unilateral do contrato administrativo para aumentar a quantidade do objeto contratado, desde que o acréscimo não ultrapasse 25%. Pessoal, isso é realmente a literalidade que nós temos. Espera aí, onde é que eu estou? Aqui. É aqui? Não, é aqui. Isso é a literalidade que nós temos lá no artigo... Para lá? Para cá. É a literalidade do que nós temos no artigo 124 e 125. Esse ponto de cobrar percentuais, a FGV adora trocar, por exemplo, 25% para 50%, certo? Então, é importante que a gente tenha conhecimento dessas datas, valores, tá? Percentuais. Então, cuidado com essa parte aí em relação a percentuais, né? Peguinha. Então, artigo 124, 125, responde aí a nossa pergunta, tá? Vamos então aí. Letra A é já a nossa correta, com base no artigo 124, inciso 1º, a linha A, combinado com o 125. A letra B, todo e qualquer contrato administrativo deve ter prazo determinado, sendo vedada a celebração de contratos por prazo indeterminado. Pessoal, na verdade, a Lei 14.133, ela prevê a possibilidade, né, de realização de contratos aí por prazo indeterminado em alguns casos específicos. E isso está lá justamente no nosso artigo 109 da Lei 14.133. Claro, a regra é justamente que o contrato tenha prazo determinado, mas existem excepcionalidades nos termos do artigo 109. De novo, é a literalidade da Lei 14.133. Não tem nem para onde a gente fugir, tá bom? O porquê de existir isso depende do tipo de prestação de serviço público. Lá no 109 fala, né, questões relacionadas a monopólio. Então, cuidado com pontos
porque a gente sempre pensa assim, mas contrato por prazo indeterminado, isso não pode gerar algum tipo, né, caracterização de corrupção, algum tipo de se beneficiar, né? Não, tá? Tem essa possibilidade. Um outro detalhe que chama a atenção, né, eu sempre falo para tomar cuidado, é com essa expressão aqui, né? Todo e qualquer, tá? Todo e qualquer, nunca, jamais. Então tomem cuidado, a assertiva está equivocada. Artigo 109 da Lei 14.133. Perfeito? C. A contratação de imóvel pela administração em razão de suas características. Então, a contratação de imóvel pela administração em razão de suas características e localização específicas constitui hipótese de licitação dispensável. Cuidado, pessoal. Era, na verdade, licitação dispensável na Lei 8666. Atualmente, nós temos aí uma situação do artigo 74, é inexigibilidade de contratação. Por quê? Inviabilidade, certo? Então, contratação feita de forma direta. A Lei 8666 trazia a possibilidade como licitação dispensável, certo? Agora não mais é inexigibilidade de licitação. Você pode fazer a contratação de forma direta. Imaginemos, né, o exemplo que eu já dei, inclusive nas nossas aulas do ENAM, quando vocês forem empossados, digamos que exista um prédio que recentemente inaugurado, ao lado do tribunal, e que vai, né, seria o ideal para poder funcionar a escola da magistratura, onde vocês terão aí o curso, né, de treinamento, de aperfeiçoamento, certo? Então, isso é bem assim, é bem nítida, né? Não tem como a gente falar em dispensa, é inexigibilidade, tá bom? Vamos lá. Então, não é licitação dispensável, é inexigibilidade. Era dispensável na lei anterior. Artigo 74, lá no seu inciso 5º. Tá bom? Beleza? E também o inciso 5º, né, o parágrafo 5º faz referência. Letra D. A matriz de riscos é cláusula obrigatória. De novo aqui, ó. Alerta. Em todos os contratos administrativos regidos pela Lei 14.133, independentemente do objeto. Pessoal, o que eu falei para vocês? Leiam o artigo 6º, certo? Leiam o artigo 6º. Não existe essa obrigatoriedade da matriz de risco, perfeito? O edital pode até contemplar, tá? Situações, por exemplo, né, de serviços. Peraí, eu estou na 3, estou aqui. Eu fico perdido aqui porque são 3 câmeras. Lembrem-se que o contrato pode prever a matriz de risco em obras de grande vulto, certo? Mas não é obrigatória, como foi colocado aqui na nossa assertiva. E justamente, o que é uma matriz de risco? Você vai encontrar essa definição no artigo 6º, tá? Então, a letra D, errada também. A definição de matriz de risco está lá no artigo 6º. E a cláusula, a matriz de risco como cláusula obrigatória está lá no 22, parágrafo 3º. E a letra E, o credenciamento como procedimento auxiliar só pode ser utilizado quando se tratar de situação de dispensa. Não, pessoal, errado, tá? Objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento é mais uma situação de inexigibilidade de licitação. Contratação, portanto, direta.
Certo? Beleza? Então, o credenciamento. O que é credenciamento? Artigo 6º, certo? Não é caso, como coloca para nós aqui, de dispensa, e sim de inexigibilidade. Dispensa não, inexigibilidade. Artigo 74, inciso 4º. Perfeito? Então a questão de número 1, gabarito letra A. Vamos passar aí para a próxima. Em matéria de regime jurídico das empresas estatais, lembrar aí que é gênero, empresas estatais ou empresas governamentais, regidas pela Lei 13.303, de 2016, é gênero de empresas públicas e sociedades de economia mista. Tá? Lembrar sempre a respeito disso. Vamos lá, voltando aqui. Em matéria de regime jurídico das empresas estatais e à luz da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, analise as alternativas abaixo e assinale a correta. A. A alienação de ações que representam o controle acionário de empresas estatais ou de suas subsidiárias só pode ocorrer por meio de procedimento licitatório. Errado. O Supremo, na verdade, entende que a alienação do controle acionário, né, de subsidiária, pode ser feito sem a necessidade de lei específica ou de licitação, né, formal no caso, tá? Então, quando se tratam aí de subsidiárias, o STF fala que não precisa de lei formal e também de licitação específica. Mas e aí, Renato? Como é que faz? O que acontece? O Supremo fala que basta observar os princípios da administração e os procedimentos previstos lá na Lei 13.303. Isso foi decidido, inclusive, para quem quiser anotar aí, lá no âmbito da ADI 5624, Supremo Tribunal Federal, ADI 5624. Beleza? Então vamos aí, errada, ADI 5624. Letra B. A criação de empresa estatal depende de autorização legislativa específica. A sua constituição efetiva ocorre com a entrada em vigor da lei autorizadora, ficando a eficácia condicionada ao posterior registro no órgão competente. De fato, a criação exige uma lei autorizadora. Depende de uma lei autorizadora. Tá? Essa lei tem que ser uma lei específica. Isso não significa, né, que a lei específica tem que ser lei complementar, lei ordinária. Quando o Constituinte fala em lei específica, é porque eu não posso ter uma lei tratando sobre contratos, alterações contratuais no âmbito do direito privado, e lá no meio eu trago a autorização para a criação de uma, né, de uma empresa estatal. Certo? Eu preciso de uma lei específica que trate sobre o assunto. Pode ser lei complementar, pode ser lei ordinária, sem problema nenhum. Belezinha? Então, voltando aí, a sua constituição efetiva ocorre com a entrada em vigor da lei autorizadora, ficando a eficácia condicionada ao posterior registro no órgão competente junta comercial. Errado, né, pessoal? O equívoco aqui está justamente quando se afirma que a lei teria eficácia suspensa até o registro, né, perante a junta comercial. Na realidade, a lei autoriza a sua Constituição, né, e que seja efetivada, como em qualquer pessoa jurídica de direito privado, com registro nos órgãos competentes. Tá? Isso está lá na nossa Lei 13.303, artigo 2º. Ficando a sua eficácia condicionada, não tem nada disso. Artigo 2º da lei, lá no parágrafo 1º. Beleza? Depende da prévia autorização legal, como a gente falou. Tá? Joinha? Próxima, letra C.
As sociedades de economia mista que atuam com finalidade lucrativa se submetem ao regime constitucional dos precatórios. Errado, pessoal. Peraí, tô aqui. Se fosse uma sociedade de economia mista que não explorasse atividade econômica, né, como colocou aqui, com finalidade lucrativa, aí a gente até poderia falar em regime de precatório, certo? Mas no caso, se há uma exploração, vamos imaginar aqui, sociedade de economia mista, podemos dar como exemplo o Banco do Brasil. Será que o Banco do Brasil se submeteria a... Eu não gosto de falar privilégios, mas vamos deixar assim, aos privilégios da fazenda pública? Não, certo? Em algumas situações o STF, quando a sociedade de economia mista ou a empresa pública estiverem na prestação de um serviço público essencial, aí sim poderemos falar nessa situação como foi descrita na questão, que se submeteriam ao regime de precatório. Tá bom? Então, a assertiva está equivocada, não se submetem aí ao regime de precatório. Tá? Belezinha? Para quem quiser, inclusive, tem um julgado que é até interessante, foi o tema 253, certo? Que fala que mesmo tendo uma finalidade lucrativa, né, desenvolvendo atividade econômica em regime concorrencial, não vão se beneficiar do regime de precatório. Esse tema 253, a origem dele foi o recurso extraordinário 599.628. Tá? Agora, D. As chamadas empresas supranacionais não se enquadram no conceito de empresa estatal previsto na Lei 13.303, razão pela qual não se sujeitam ao regime jurídico ali estabelecido. Empresa supranacional. Empresas supranacionais. Natureza jurídica é diferenciada pela sua forma de constituição e realmente não se enquadram, certo? Como empresas estatais. Não vai se aplicar a Lei 13.303, tá? Empresas supranacionais, a Itaipu Binacional, né, que tem ali o tratado internacional firmado entre Brasil e Paraguai, o STJ, inclusive, lá no informativo, toda hora eu clico errado, no informativo 839, já decidiu, certo? Itaipu, por exemplo, Brasil-Paraguai, é uma empresa, né, como colocado aqui para nós, supranacional, e não se submete ao regime da Lei 13.303. Belezinha? Então, verdadeira a letra D, STJ, informativo 839. E letra E, o STF considera inconstitucional a privatização ou a extinção de empresas estatais, fundamentada unicamente em lei genérica que institua programa de desestatização. O STF, na verdade, considera constitucional a privatização ou a extinção de empresas estatais, né? Prevalece o entendimento de que a autorização genérica prevista na lei, que instituiu o programa de desestatização, ele é suficiente, tá, para poder aí fundamentar a transferência do controle acionário de uma empresa pública. Belezinha? Isso foi, inclusive, veiculado lá no informativo, agora eu vou acertar a câmera, informativo 1004. O caso era de relatoria do ministro já aposentado, Ricardo Lewandowski. Certo? Então, informativo aqui, STF, informativo 504, não, 1004. 1004. Beleza?
Questão de número 2, então, gabarito letra D. 3. Esse tipo de questão aqui é a que mais pega, né, pessoal? Esse tipo de questão aqui, quando tem as assertivas para você analisar uma a uma, julgar cada uma e depois vem na sequência A, B, C, D, E, é para mim uma das piores. Mas tem a previsão, já se admite. Antigamente tinha uma discussão, pode, não pode, pode. MPDFT, por exemplo, já traz, inclusive de forma expressa, certo ou errado com múltipla escolha. Né? Para quem lê assim de primeira, acha, vai ter questão de tipo certo, errado e múltipla escolha? Não, é desse jeito aqui. A gente julga as assertivas para depois responder. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Com relação às espécies de atos administrativos, analise as assertivas abaixo. Quando um órgão público edita uma portaria estabelecendo regras gerais sobre o regime de teletrabalho de seus servidores, tem-se um ato administrativo de caráter normativo, verdadeiro, correto. Por quê? Ato normativo é justamente quem possui conteúdo geral e abstrato. Portaria, resolução, instrução normativa, tudo isso que a gente acabou de falar aí, são atos, tá? Atos normativos. Beleza? A doutrina classifica assim para nós. E aí, uma coisa que pode facilitar. A gente já sabe que a primeira está certa. A gente vai dar uma olhadinha no gabarito. Ó, a D, por exemplo, a gente já pode excluir. Vamos para a segunda. A segunda fala: a licença concedida para funcionamento de um comércio é ato discricionário, de natureza negocial, sujeito à conveniência e oportunidade da administração. Errado, pessoal. Na verdade, a licença não é ato discricionário. A licença é um ato vinculado. Ato vinculado. É ato negocial que reconhece um direito subjetivo desde que preenchidos os requisitos legais. Se eu estou falando em ato vinculado, eu tenho, né, que obedecer aos critérios legais. Não há se falar em discricionariedade, oportunidade e conveniência da administração pública. Então a 2 está incorreta. Aí a gente pode até olhar, ó. Se a 2 está incorreta, a gente vai e corta, né, a letra A, corta a letra C. Vamos dar uma olhadinha, sobrou a B e a E. 3. O parecer emitido por advogado público em processo que depende de manifestação jurídica enquadra-se como ato enunciativo. Isso já foi discutido várias vezes, né? Parecer, ele é ato enunciativo, pois ele se limita a emitir uma opinião técnica ou jurídica. Ele não tem força decisória por si só. Ele depende de um outro ato que, eventualmente, leve em consideração esse parecer como fundamento. Beleza? Então, é realmente, meramente, como coloca aqui para nós, um ato enunciativo. Terceira é verdadeira, correta. Ó, então sobrou aí, continua. Né? E vamos para a quarta. O despacho que determina a intimação de servidor para apresentar defesa em processo administrativo disciplinar é exemplo de ato ordinatório. Perfeito. Despacho que determina a prática de atos no curso de um processo é ato ordinatório. E esse ato ordinatório, pessoal, importante, a FGV já cobrou, ele decorre do quê? Decorre do poder hierárquico, voltado justamente para organização interna e dirigido para os servidores que estão subordinados hierarquicamente. Então, corretas aqui, 1, 3 e 4, assertiva B. Em 10 de março de 84, olha aí, ó, antes da Constituição de 88, a Marinha foi admitida sem concurso público para desempenhar atividades permanentes em uma autarquia federal.
pessoa jurídica de direito público integrante da administração indireta. Após mais de 40 anos de serviço, em janeiro de 2025 foi publicada a Lei 987, que promoveu a reorganização das carreiras efetivas, instituindo novas vantagens pecuniárias e reajustes salariais. Sobre a situação funcional de Marina, assinale a alternativa correta. Marina não possui estabilidade, mas teria direito ao regime próprio de previdência, porque sua admissão ocorreu antes da emenda à Constituição número 20 de 98. Pessoal, isso aqui é justamente o tema 1264 do Supremo Tribunal Federal. Tá? A assertiva está incorreta, ela não tem direito, tá, a se beneficiar do regime próprio de previdência, como foi colocado aqui para nós. A STF entende que não é possível, tá? Ainda que se leve em consideração o artigo 19 do ADCT, tema 1264, Supremo Tribunal Federal, a assertiva está incorreta. Tema 1264, ela não tem direito aí ao regime próprio, tá? Somente servidores detentores de cargo efetivo que são vinculados ao regime próprio de previdência social. Belezinha? B. Mesmo sem concurso, Marina adquiriu efetividade automática após 10 anos de exercício, passando a se equiparar a servidores concursados. Errado, né, pessoal? Não existe efetividade, vamos dizer assim, automática, tá? Pelo transcurso do tempo. Não existe essa efetividade. Só é efetivo quem realmente presta concurso, artigo 37, inciso 2º. Então não tem, passou 10 anos, não tem nada disso. Esses dias até eu escutei um negócio engraçado na rua, eu estava ouvindo uma pessoa falar assim, eu vou lá para o direito privado, tá? Ano que vem eu já vou conseguir a minha casa própria. Aí o outro perguntou assim, por quê? Ele falou assim, eu ouvi uma tal de uso capião, eu já estou há 15 anos na casa, então agora eu já vou conseguir ficar na casa, eu estou pagando aluguel e a casa vai ser minha. Então não existe essa questão temporal aqui que foi colocada na nossa questão. Não vai adquirir, né, não vai se tornar efetivo por causa de um lapso de tempo, tá? Então equivocada, voltando aí, falsa. C. A Marina foi contemplada pela estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT. Estabilidade, beleza, né? Ela é estável, tá? Isso está no artigo 19 lá do nosso ADCT, mas ela não pode ser vinculada ao regime próprio correto. É justamente o que a gente viu aí no tema 1264. Certinho? Beleza? Lá no artigo 19 fala justamente, né, em exercício, né, na data da promulgação, considerados estáveis no serviço público, quem esteja, né, há pelo menos aí 5 anos continuados, e mesmo não tendo sido admitidos na forma do artigo 37. Tá bom? Então, a letra C é a resposta. Letra D. Se a autarquia fosse pessoa jurídica de direito privado, Marina também teria direito à estabilidade excepcional. Pessoal, nada a ver, né? O benefício da estabilidade excepcional, ele é apenas para o regime público, né? A gente não tem essa extensão, a gente não fala na iniciativa privada de estabilidade, né? Por que tanta gente procura concurso? Justamente pela estabilidade que é promovida. Eu prestei o concurso, fiz o meu estágio probatório, no nosso caso, em se tratando de magistratura, passei pelo meu vitaliciamento, estou ali, entre aspas, né, tranquilo. Beleza? Então, a letra D está errada. Letra E. Marina não tem direito à estabilidade e nem ao regime próprio de previdência, pois sua admissão foi irregular e não se enquadra nas hipóteses excepcionais. Errada porque não é irregular, ela acaba preenchendo os requisitos do artigo 19 lá do ADCT.
Questão 4, portanto, gabarito letra C. 5. Agora essa aqui era para realmente não zerar, tá? No exercício do poder de polícia, a autoridade pública pode adotar medidas que atinjam diretamente a esfera jurídica dos particulares, mesmo contra a sua vontade, impondo condutas ou restrições necessárias ao interesse coletivo. Esse atributo do poder de polícia denomina-se o quê? Coercibilidade, autoexecutoriedade, discricionariedade, vinculação, hierarquia. Vamos começar aqui. Hierarquia. Hierarquia não é. Hierarquia diz respeito justamente a quê? Subordinação. Subordinação. E subordinação entre órgãos e os agentes da administração pública. Então não tem nada a ver. D. Vinculação. Também errado. Vinculação não tem nada a ver. A vinculação é justamente a obrigatoriedade da administração agir exatamente, né, nos termos da lei que a lei determina, né, quando a gente fala a diferença entre a vinculação e a discricionariedade, a vinculação é agir nos termos que a lei determina. Lembrar sempre que a legalidade para o direito público é diferente da legalidade no direito privado. A legalidade no direito público, eu tenho que atuar conforme a lei determina, só posso fazer aquilo que a lei determina. Diferentemente, lá no direito privado, o que significa, né, que significa a nossa legalidade? Eu posso fazer tudo o que a lei não me proíbe. Tá? Então a vinculação é estritamente relacionada à legalidade. Errado também aí a letra D. Só para a gente lembrar, legalidade. Já a letra C, discricionariedade, também, como eu falei para vocês, é o oposto. Existe aquela margem de atuação da administração pública, né, de conveniência e oportunidade. Caso haja violação a essas margens de atuação para conveniência e oportunidade, é cabível, né, ao Poder Judiciário se imiscuir não no mérito administrativo, mas verificar, né, adentrar no aspecto do campo da legalidade. Então, também não é discricionariedade. A letra B fala em autoexecutoriedade. Errado também. A autoexecutoriedade é justamente o quê? A administração vai executar diretamente os seus atos sem a necessidade de chancela, de autorização por parte do Poder Judiciário. Então, não é. Sobrou para nós a coercibilidade da letra A, que é justamente a possibilidade da administração impor, né, de maneira obrigatória, inclusive com previsão do uso da força legítima em caso de resistência. Certo? Letra A é a nossa resposta aí. Próxima. O Estado de Minas celebrou contrato de concessão para exploração de determinada rodovia estadual. Ao longo da faixa de domínio da via, já existiam postes, então ao longo da faixa de domínio, já existiam postes e linhas de transmissão pertencentes a uma concessionária de energia elétrica. Após assumir a gestão da rodovia, a concessionária passou a cogitar a cobrança de valores da empresa de energia pelo uso da área. Diante desse cenário, considerando a jurisprudência do STF e do STJ, bem como da Lei 8987, que fala sobre as concessões, é correto afirmar. Pessoal, o Supremo Tribunal, ADI 3763, já declarou que não é permitido, tá, cobrar valores aí pelo uso de faixa de domínio em rodovia de administração direta. Por quê? Porque a competência normativa sobre energia elétrica, lá nos termos do artigo 21 da Constituição, é da União. Certo? Então, só para a gente colocar aqui, artigo 21 da Constituição, competência da União. Então não é possível. A cobrança pode ocorrer? Não. Não pode ocorrer. Certo? A letra B.
O Estado de Minas Gerais não poderá, em nenhuma hipótese, instituir a cobrança, pois a competência legislativa sobre energia elétrica é da União, é exclusiva da União. Tá até que razoável, né? A letra C diz: a cobrança somente será viável quando se tratar de rodovia concedida e houver cláusula contratual autorizando a exploração de receitas acessórias ou alternativa. Pessoal, isso aqui, essa segunda parte, deixa eu mudar aqui. Pela leitura da B, o Estado de Minas não poderá instituir a cobrança. Pesa um pouco o que eu sempre falo, em nenhuma hipótese, nunca, jamais. Mas uma leitura está mais ou menos correta. A letra C traz o seguinte: a cobrança somente será viável quando se tratar de rodovia concedida e houver cláusula contratual autorizando a exploração de receitas acessórias ou alternativas. O STJ, nesse caso, fala que é possível, e isso foi lá no julgamento do ERESP, né? 985-695, tá? ERESP 985-695. E o STJ falou assim: olha, se tiver previsão contratual por cobrança, né, de exploração aí de receitas acessórias ou alternativas, é possível a cobrança. Por isso que eu falei, a B numa leitura inicial estaria, né, mais ou menos correta, mas o que chama a atenção é porque colocou ali em nenhuma hipótese. E o STJ abre essa exceção no julgamento desse ERESP. Então a letra C é justamente aí a nossa resposta. É o nosso gabarito. Certo? STJ ERESP 985-695. Tá? Beleza? A D, a concessionária poderá exigir, ainda que o contrato seja omisso. Não, o STJ falou que tem que haver previsão contratual nesse sentido. Certinho? E a letra E, a cobrança só será legítima se houver lei estadual específica, independentemente de previsão contratual, não tem que ter previsão contratual. Beleza? Isso, inclusive, o que foi decidido pelo STJ, tem respaldo lá no artigo 11 da Lei 8987, que fala sobre essas cobranças aí extraordinárias, né, desde que haja a previsão contratual. Beleza? Gabarito, então, da questão de número 6 é a letra C. 7. Clara, ex-servidora de um município, foi alvo de investigação pelo Ministério Público em razão de supostos atos de improbidade durante sua atuação na Secretaria de Saúde. O parquet instaurou um inquérito civil para apurar as denúncias e coletou diversos elementos de prova, incluindo documentos internos, depoimentos de outros servidores, indicando possível favorecimento em contratos de prestação de serviço. Com base nesse inquérito, o MP ajuizou a ação de improbidade contra Clara, requerendo sua condenação pelos danos ao erário. O juiz recebeu a inicial entendendo haver indícios suficientes para a propositura da ação. A defesa de Clara contestou a validade das provas oriundas do inquérito, alegando que foram obtidas de forma unilateral, sem contraditório, sem ampla defesa ou possibilidade de apresentação de contraprovas. Durante a instrução, o juiz admitiu as provas produzidas e a defesa apenas apresentou impugnação escrita, sem produzir provas adicionais. Ao final, a ação foi julgada procedente, acolhendo aí as alegações do MP. Considerando o caso hipotético, assinale a alternativa correta. A letra A fala: as provas obtidas exclusivamente no inquérito não possuem valor probatório, por terem sido colhidas sem participação da defesa e não podem fundamentar condenação judicial. Prova obtida no inquérito civil possui valor probatório relativo, certo? Possuem valor probatório relativo e podem fundamentar
uma condenação judicial, desde que não sejam contrariadas por provas produzidas com contraditório na ação judicial. Tá? E a questão informa para nós que a servidora, no caso a Clara, né? É a Clara? É, a Clara, ela não apresentou prova nenhuma, né? Simplesmente ali fez a sua defesa sem apresentar provas novas. As provas produzidas no inquérito possuem um valor probatório relativo, mas devem ser contestadas, tá? Pela parte, aí no caso, pela parte, né, pela parte ré, a Clara, na ação de improbidade administrativa, o que não foi feito. Ok? Então, a letra A, vamos lá, pronto. Aqui, a letra A está incorreta. Tem, inclusive, um caso interessante que foi veiculado no informativo 826 do STJ. A B. A petição inicial da ação deveria ter sido rejeitada, pois a defesa alegou que o inquérito civil não respeitou o contraditório. O Ministério Público pode instaurar inquérito civil independentemente da existência de contraditório, tá? É procedimento administrativo inquisitivo, certo? E isso, né, independe da defesa para sua validade. A ausência do contraditório no inquérito, ele não invalida a petição inicial da ação de improbidade, certo? O artigo, inclusive, artigo 17, parágrafo 6º da Lei 8429, lá no seu inciso 1º, fala sobre esse ponto. Assim, isso a gente deve responder, isso a gente deve levar para o ENAM. Mas na prática, tá? Na prática é bem complicado você pegar simplesmente provas do inquérito civil sem nenhum tipo de contraditório e levar aquilo em consideração. O cenário que se apresenta dentro de um inquérito civil pode ter cunho, por exemplo, de perseguição, pode ter cunho político. Então, a cautela, né, a prudência que vocês deverão pautar suas decisões lá nos termos dos artigos 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura Nacional, devem sempre, né, ser observados. Então, muito cuidado em relação a esse ponto. Como é que foi feita aquela colheita de prova, tá? Mesmo que não tenha, né, é igual no inquérito penal. No inquérito penal não tem, né, defesa nenhuma, não tem contraditório. A polícia chega ali simplesmente e faz o que bem entende junto com a tramitação direta com o Ministério Público, certo? Então, assim, o cuidado e o zelo nessas situações é essencial. Já vi muitas vezes absurdos de um inquérito policial, a pessoa é vítima, aí vem a narrativa da parte que está sendo investigada, né, do suposto ali réu, não é réu, né, mas do acusado que praticou o ato, vem com a narrativa dele e inverte tudo. E a vítima passa a ser acusada. Tá? Justamente por quê? Porque não tem contraditório. Aí, né, você pede vista dos autos e... mas não tem contraditório. Então, tomar cuidado nesses momentos de recebimento de inicial, justamente por causa disso. Mas nesse caso aqui, como não houve nenhum tipo de produção na instrução processual, a gente desconsidera, tá bom? Voltando aí. Então a letra B também está errada, tá? Pode ser instaurado sim. A letra C, as provas colhidas possuem valor probatório relativo, perfeito, podendo ser utilizadas para fundamentar a decisão judicial, desde que não contrariadas por provas. Ok, foi justamente o que a gente conversou aí nesse informativo 826 do Superior Tribunal de Justiça. Então a nossa assertiva de letra C é a resposta. D. Para caracterizar ato de improbidade, basta comprovar culpa. Para tudo, a gente sabe que com a mudança da Lei 14.230 não se fala mais em modalidade culposa, certo? Tínhamos, até no artigo 10, lá da 8429, na sua redação original, a modalidade culposa ou dolosa do ato de improbidade que viesse a causar, né, dano ao erário, certo? Mas o Supremo, o STJ, em 2018, com a mudança que a gente teve na LINDB, que justamente possibilitou
né, os casos apenas de dolo ou erro grosseiro para se punir um gestor público, o STJ começou a entender, a partir de 2018, que não era cabível falar em improbidade na sua modalidade culposa. E a Lei 14.230 reafirmou isso apenas nos casos dolosos, e o dolo tem que ser um dolo específico, não podendo ser um dolo genérico. Pessoal, lá no treinamento intensivo, a aula de improbidade ela está muito bem esquematizada. Quem puder dar uma revisada, pelo menos no material, acompanhe o material, porque está muito bem desenhadinho de como era, como foi a jurisprudência, como é que depois caminhou a mudança legislativa nesse ponto, tá? Então não deixe de acompanhar quem puder acessar o material. Bom, a letra D, aqui a gente já viu, não tem que ser dolo, o dolo inclusive tem que ser dolo específico. E a sentença condenatória deve ser anulada sempre que o réu não apresentar provas, independentemente da suficiência do acervo probatório do inquérito. Errado. A ausência de produção de provas pelo réu não torna a sentença automaticamente nula. A sentença deve ser baseada na análise do conjunto probatório existente, né? Então, a nulidade da sentença não vai decorrer aí automaticamente dessa ausência de contraprova. Gabarito da questão de número 7, letra C. Oitava, o município Serra Azul celebrou contrato de concessão com a empresa Via Serviço Sociedade Anônima para exploração de transporte público coletivo urbano. Após alguns anos, a administração verificou problemas na execução do serviço e considerou a possibilidade de extinguir a concessão. Considerando a Lei 8.987, que trata sobre concessão de serviço público, e a jurisprudência dos tribunais, assinale a alternativa correta quanto às formas de extinção de concessão. A letra A. A administração municipal pode encampar a concessão unilateralmente se houver descumprimento contratual, sem necessidade de indenizar a concessionária. Pessoal, esse caso aí, a administração municipal é justamente o quê? Se foi uma encampação, a encampação é a retomada pelo poder concedente unicamente por quê? Por interesse público e não por falha da concessionária. Isso, inclusive, está lá no artigo 37 da Lei 8.987. A assertiva fala concessão unilateral por descumprimento contratual. Não, apenas nos casos de interesse público, tá? Então está equivocada a assertiva de letra A. B. A caducidade ocorre quando a autoridade administrativa decide, diante da má execução contratual, retomar a prestação do serviço. Perfeito. A caducidade ocorre justamente quando a administração decide retomar a prestação por motivo aí relacionado à má execução. Isso está no artigo 38 da Lei 8.987 de 95. Beleza? A letra C. A letra C fala aí. Então B é a correta. A concessão pode ser anulada se houve erro na execução do contrato, configurando hipótese prevista na Lei 8.987. A anulação da concessão, pessoal, acontece quando há erro, vício ou ilegalidade, como fraude na licitação, um descumprimento de formalidades e vícios também que acabam, tornando aí, que causem, vamos colocar assim, a contratação inválida. Beleza? Então, errada aí a nossa questão C. D. A rescisão por falha do poder concedente não gera qualquer direito de indenização. Errado, pessoal. Se a rescisão está relacionada ao descumprimento pelo poder concedente, aí a gente pode falar sim. Até porque, o que acontece numa situação como essa? A gente pode ter
né, enriquecimento ilícito pelo Estado, tá? D, errada. E a letra E, a concessão se extingue automaticamente ao final do prazo, apenas se houver autorização legislativa, sendo necessária a indenização prévia. Errado também, a extinção pelo mero decurso do prazo não exige, tá, a autorização legislativa, né, e nem pagamento, nos termos do artigo 35 da Lei 8987, o gabarito da questão de número 8, letra B. Vamos correr por causa do meu tempo? 9. De novo, né? Serra Azul decidiu contratar profissionais temporários para atender a demanda de um programa de atendimento emergencial à população, justificando que se trata de necessidade transitória de excepcional interesse público. Um candidato aprovado com excedente, saiu errado, questionou judicialmente a contratação, alegando preterição de aprovados. Com base na jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a alternativa correta. Vamos dar uma olhadinha aí. A letra A contratação temporária ela é ilegal. A contratação temporária, pessoal, ela é permitida lá no texto da Constituição, certo? Artigo 37, inciso 9, tá? Ainda que haja candidatos aprovados como excedente no cadastro reserva. Só que essas nomeações devem obedecer, né, a situação, né, de classificação, e a contratação temporária não é ilegal, porque ela justamente visa atender uma necessidade transitória, como colocou aqui para nós a questão, certo? Isso, inclusive, já foi objeto também, contratação extraordinária, lá no informativo 25 do STJ. B. A B coloca aqui pra gente. A contratação implica automaticamente que a extinção, viagem, tá? A contratação temporária ela não vai extinguir cargo efetivo, não prejudica também o direito dos aprovados, certo? É uma situação transitória. C. A contratação somente é permitida se houver autorização legislativa específica. Pessoal, autorização específica não. Tá? A contratação temporária não depende de autorização específica nos termos do artigo 37, inciso 9, conforme a gente viu. E a letra D. O município só poderia contratar temporários mediante licitação pública. Errado. Tem nada a ver. Letra E. A contratação temporária não caracteriza preterição de candidatos, pois foi observada a necessidade transitória de excepcional interesse público. Perfeito, é a assertiva correta, é justamente esse informativo que eu coloquei em destaque para vocês do STJ 25. Voando aqui para 10, a gente terminar, porque eu já estou pegando o tempo do outro professor. Vamos lá. Ana trafegava com seu veículo pela rodovia Sol Nascente, administrada pela concessionária Via Segura, quando à noite colidiu com um cachorro que estava solto na pista. O acidente causou danos consideráveis ao automóvel e ferimentos leves na motorista. Ana ajuizou a ação de indenização contra a concessionária, alegando falha na prestação do serviço de conservação e fiscalização da rodovia. A empresa ré sustentou que não poderia ser responsabilizada, pois o incidente decorreu de ato de terceiro, o proprietário, e que não houve culpa de sua parte. Considerando essa situação, analise a alternativa correta. Isso foi decidido pelo nosso Superior Tribunal de Justiça, lá no tema recurso repetitivo 1122, certo? No tema 1122, vou colocar aqui, aí, tema 1122 do Superior Tribunal de Justiça, que fala justamente, né, que as concessionárias respondem objetivamente por animais, animais domésticos na pista, independentemente de culpa ou identificação do proprietário. Então o gabarito aqui para a gente correr é a letra D. Né? A concessionária responde, a letra D,
responde aí de forma objetiva, é aplicável o CDC e a lei de concessões, independentemente da identificação do dono. As outras estão equivocadas, né, falando aí que só vai ser responsabilizada se ficar comprovado que o animal permaneceu por muitas horas, não tem nada disso. Aplica-se por analogia à jurisprudência do STF, que afasta a responsabilidade objetiva para o Estado não ter nada a ver. O Código de Defesa não se aplica o tema 1122 falou que é aplicável o CDC. E a letra E, a responsabilidade é subjetiva, não, a responsabilidade ela é objetiva, conforme a gente viu no tema 1122. Tranquilo? É isso, pessoal. Espero que tenham feito uma boa prova, um bom simulado. Observem que, como eu sempre falo, a nossa matéria de direito administrativo tem uma carga aí mais ou menos de 70% até mais em jurisprudência. Eu fiz questão de trazer muita jurisprudência e lei seca também, mas não deixem de dar uma olhada no material lá do nosso treinamento intensivo, porque ele é muito bem esquematizado e leva em consideração as estatísticas que foram feitas e apresentadas aí nas provas do ENAM. Sucesso, até a próxima!